palavra de Deus diz no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Me lembro de um episódio, uma situação onde eu ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre a questão da oração, e ele usando esse texto, ele contou uma história que falava de uma igreja, irmã nossa, lá na Coreia do Sul. E como os líderes daquela igreja passaram por um momento de avivamento, e eles explicaram, estavam dizendo que foi a base de muita oração. E dentro daquele grupo de irmãos que estavam lá atrás de respostas, eles fizeram a pergunta: mas como vocês fizeram isso? E um dos líderes da igreja disse assim: nós, enquanto todo mundo se levanta para produzir e fazer a vida acontecer, nós nos levantamos e buscamos a Deus em primeiro lugar. E a prática da oração vinha transformando a realidade daquela igreja. Uma comunidade que ora é uma comunidade que está em movimento, uma comunidade que faz as coisas acontecerem. E muitas vezes nós não conseguimos expressar os nossos desejos, as nossas petições, mas a palavra de Deus diz que quem traduz isso para nós é o Espírito Santo. Portanto, nesse momento, eu quero convidar você que tem algo para colocar diante de Deus, venha fazer isso em forma de oração. E pode ter a certeza de que dessa mesma forma, o Espírito Santo vai fazer conhecido diante de Deus seus pedidos. Se você tem algum motivo para agradecer, se você tem algum motivo para interceder, venha até aqui e nós, como comunidade, iremos orar juntos, pedindo a Deus que através do seu Santo Espírito, Ele ouça as nossas orações. Nós nos colocamos aqui em atitude de oração, certos de que o Senhor vai ouvir a nossa oração, mas mesmo assim nós queremos colocar diante de Ti, Pai, os nossos desejos, os anseios dos nossos corações. Pedimos, Pai, pelos enfermos da nossa comunidade, que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor nos restaure, pois nós acreditamos na cura, Senhor, e no milagre da cura. Sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, Pai, tudo o Senhor pode fazer. Colocamos, Pai, a vida das famílias da nossa comunidade em Tuas mãos, Pai. Que o Senhor abençoe e cuide dos nossos queridos, dos nossos amados, Pai. Aqueles que poderiam estar aqui por algum motivo não estão. Pedimos, Pai, por aqueles que estão sobrecarregados de maneira cansada, sem muita perspectiva, Pai, que o Senhor renove as Suas forças, Pai, através da Tua misericórdia, Senhor, e do Teu amor e da Tua graça, Pai. Abençoa, Pai, os pastores da nossa igreja, Pai, cobre eles, Pai, com o Teu poder, com a Tua unção. Pedimos, Pai, para aquilo que parece impossível aos nossos olhos, que o Senhor faça um milagre, Pai. Pois nós cremos, Pai, que o Senhor é o Deus do impossível. Que o Senhor é o Deus que não só escuta as orações, mas também responde de acordo com a Tua vontade. Queremos entregar, Pai, aquele fardo, aquilo que tira o nosso sono, aquilo que faz a gente perder a esperança. A gente sabe, Pai, que o Senhor é a esperança. Porque, como diz a Tua palavra, Pai, as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Senhor. Cuida, Pai, da nossa igreja, cuida aqui dos meus
irmãos e das minhas irmãs que estão aqui em atitude de oração, Pai. Ouve, ó Senhor, o nosso clamor. Responde, Pai, às nossas súplicas. E realiza, Pai, os milagres que precisam acontecer nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de orarmos a Ti em comunidade. Muito obrigado, Pai, que essa seja uma prática constante na vida de cada um de nós aqui. Nós Te louvamos, Pai, nós Te bendizemos e Te agradecemos, em nome e por amor do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Esse é o nosso momento de dízimos e ofertas. Se você gostaria de fazê-lo, depois de nós orarmos juntos, é só você levantar uma de suas mãos e alguém vai te entregar um envelope e essa mesma pessoa recolhe depois. Nós vamos orar primeiro. Senhor, muito obrigado porque é impossível devolver a Ti, Senhor. É impossível. O Senhor é Senhor de todas as coisas, não precisa das nossas coisas. Mas para
nós é uma alegria, é um privilégio, Senhor, nós cooperarmos contigo na tua história nessa terra, não só com o nosso dinheiro, mas principalmente com os nossos corações, com a nossa disposição, com as nossas vidas, Senhor. E agora, quando nós entregamos parte daquilo que temos recebido nessa terra, geralmente como fruto de muito trabalho, Senhor, nós te pedimos que isso agrade o seu coração, que isso seja bem usado e que, como o Senhor tem gerado vida em nós, que nós geremos vida nos outros, que parte desse nosso recurso gere vida através dessa comunidade, Senhor. E que isso tudo, esse movimento todo, honre o teu nome, como ele merece ser honrado, em nome de Jesus. Amém. Pode fazer. Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Tenho duas boas e duas más notícias para dar para vocês nessa noite. A primeira má notícia é que o cristianismo, enquanto religião, ele é igual a uma série de outras religiões que existem no mundo. Ele se diferencia e ele se coloca dentro de uma mesma categoria, como por exemplo a do islamismo, do judaísmo, grandes religiões monoteístas que têm um Deus, um livro, um profeta ou alguns profetas e seguidores. Então o cristianismo enquanto religião não tem nada de especial. Vocês são adeptos tal e qual outras pessoas são adeptas do islamismo, ou do judaísmo, ou do budismo, ou do espiritismo. A boa notícia é que o cristianismo não foi inventado por Jesus de Nazaré. O que Jesus inventou não foi uma religião. O que Jesus nos sugeriu e inaugurou é um sistema integral de vida. É um jeito, uma proposta de se viver nessa terra, onde toda pessoa tem como paradigma Ele mesmo, Jesus. Onde toda relação tem como paradigma a relação trinitária, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde toda estrutura social tem como paradigma o reino de Deus. Isto é, nós não somos pessoas chamadas à catequese do mundo no sentido religioso do assunto. Nós somos chamados a uma vivência integral, a imitação do Cristo, um homem Deus, que nos ensina o jeito de nós nos tratarmos uns aos outros, que nos ensina o jeito de nós enxergarmos para as estruturas sociais e o jeito de nós agirmos nessas estruturas sociais ao seu próprio exemplo. A outra boa notícia é que todo ser humano é um ser religioso. Isto é, o cristianismo, mesmo enxergado como religião, que é a redução, a diminuição do cristianismo, vai ter espaço e vai crescer e vai se expandir. Porque o ser humano está à procura de respostas para as coisas que não lhe façam sentido. E a religião, enquanto um fenômeno social, responde a essa inquietação existencial do ser humano. Então o ser humano, ele é religioso por natureza, porque ele nasceu no seu DNA, no seu chip, com uma necessidade do transcendente. Mesmo os ateus são ateus graças a Deus.
eles se desdobram para explicar de alguma forma aquilo que não é possível explicar com a ciência. A má notícia, agora, é que em geral, para as pessoas religiosas, a religião, ela é parte de sua vida. Ela é um departamento da sua vida. Eu tenho o meu convívio social, eu tenho o meu convívio familiar, eu tenho o meu convívio profissional e o meu convívio religioso. A religião, ela é um departamento muito bem organizado, que ocupa parte da minha agenda e que é importante, especialmente para responder aos meus anseios e às minhas dúvidas e às minhas inquietações, que é péssimo. Porque o cristianismo não é uma religião, ele é um sistema integral de vida, é uma proposta, é um jeito de se viver, à luz do Evangelho de Jesus Cristo, à luz do reconhecimento de Cristo como o suficiente Salvador, à luz de um testemunho de um Deus encarnado. E, se enquanto religião nós nos satisfazemos com o cristianismo, que é parte das nossas vidas, enquanto um sistema integral de vida, o cristianismo afeta a tudo que nos afeta e a tudo que nós afetamos. Olhar com os olhos de Cristo e não com os olhos da religião cristianismo faz com que a religião deixe de ser parte da minha vida. E esse entendimento de uma relação com Jesus de Nazaré me coloque uns óculos diante dos olhos que fazem com que eu enxergue a partir disso todas as coisas da minha vida. A partir disso, eu faço uma leitura de tudo o que tem a ver comigo e de tudo o que tem a ver com o mundo onde eu vivo. Vocês entenderam? Não é mais parte da minha vida, enquanto religião dá conta de ser parte da minha vida. Mas enquanto um sistema integral de vida, afeta tudo o que me afeta e tudo o que eu afeto. Nós geralmente enxergamos para a religião desse jeito. Pode colocar outro. Ela é parte. Tem uma parte da minha vida que diz respeito a Deus. E essa parte eu chamo de sagrado. Tem uma outra parte da minha vida que diz respeito a tudo que não tem a ver com Deus. E essa outra parte eu chamo de secular. Na linguagem da religião, de profano. E como que a gente divide isso? Muito facilmente. Hoje aqui é sagrado. Tem Bíblia, tem música. Fecha o olho, ora. Sagrado. Amanhã você vai acordar às 6 da manhã. Alguns às 5, alguns às 7. Mais uns 3 ou 4 depois das 8. Bem-aventurados. Daí você vai para a sua vida secular. E daí você vive aquilo com uma guerra, é difícil. E lá você até pode ser outra pessoa. Seu vocabulário muda. As histórias que você não pode contar aqui hoje, amanhã você pode. As coisas que você não ouviria aqui hoje, amanhã você abre concessões e ouve. A pessoa de quem você não falaria hoje aqui, amanhã você fala. A música que nós não cantaríamos aqui hoje, amanhã a gente canta. E é claro, irmãos, que é uma questão de bom senso. Ninguém vem de sunga aqui para celebração dominical. Na verdade, não deveria ir em lugar nenhum. A natação pode. E não é uma questão de pode ou não pode, não. É uma questão do que é bonito e do que é feio, né? Como a gente não cantaria aqui, agora, uma música do Lulu Santos. A gente não cantaria porque é pecado? Porque é profano? Porque é secular? Não, porque não tem a ver com uma celebração comunitária da fé. É por isso. É uma questão de bom senso, não é uma questão de pode ou não pode, de sagrado e de profano, de santo e de secular. Mas a gente separa a nossa vida desse jeito. E daí o grande problema é que quem deveria afetar o todo fica departamentalizado
especialmente numa área onde vai fazer pouco sentido. O que eu quero dizer é o seguinte: falar de Deus aqui, saber as músicas, saber os ritos, a oração aqui, vai fazer bem, no máximo para você, só. Aonde as pessoas deveriam ouvir aquilo que você sabe de Deus, aquilo que você pensa de Deus, aquilo que você crê sobre Deus, muitas vezes você não vai dizer, não vai falar, porque lá é o espaço do secular. Então você não pode misturar os espaços. É uma herança, pode passar lá, que nós recebemos do mundo grego. Toda a filosofia ocidental, todo jeito de pensar, filosofia, sociologia e teologia no Ocidente, tem uma influência fortíssima da Grécia. Toda grande parte da teologia do Ocidente tem uma influência fortíssima do Agostinho, tem uma influência determinante do Platão. E na Grécia se pensava assim: tudo que tivesse a ver com o espiritual, com o sagrado, era mais alto, mais elevado, mais importante. Tudo que tivesse a ver com o secular, com o carnal, com o físico, com o palpável, era mais baixo, menos importante. Por isso que de toda a filosofia profunda, impressionante, vasta da Grécia, o mito de Platão é o que de principal influencia o pensamento grego. A vida é ruim, a vida é má, a vida é profana, é carnal. E nós transpusemos isso para o nosso jeito de pensar a nossa vida cotidiana, especialmente à luz dos olhos da fé evangélica. Tudo que tem a ver com o domingo é melhor, tem a ver com a graça. Tudo que tem a ver com os demais dias de semana é pior, tem a ver com a natureza carnal, é secular. No domingo, nós somos emancipados às coisas maiores, tem a ver com fé, teologia, missões, vida devocional. Durante a semana, a gente luta, às vezes contra as coisas profanas, a razão, a ciência, os negócios, a política, a arte, o mundo físico, a comida. A gente até inventou um nome para isso, que é a vida cristã. Quando eu falo para você vida cristã, você muito provavelmente pensa nisso aqui, no culto, na sua oração matinal, na sua leitura bíblica antes de dormir, no livro do Max Lucado que você lê. E vida secular tem a ver com aquilo que você tem que ler na faculdade. Você tem que ler o Lipovetsky na faculdade. Aí você fala: puxa, esse autor aqui profano, que coisa ruim. Eu tenho que ir lá para a Embraer amanhã, é minha luta para conseguir o meu pão, para eu poder investir na igreja. Eu tenho que ir amanhã para o comitê, trabalhar numa campanha. Eu tenho que ir para empresa tal, tenho que atender aquele monte de cliente chato lá no consultório odontológico. Até que chega o sábado, graças a Deus, tem o culto dos jovens. Domingo, graças a Deus. Então, quinta tem um pequeno grupo, que são esses pequenos oásis dentro de uma vida que acontece muito mais fora da igreja do que dentro. E daí a gente enxerga as coisas à luz de um gnosticismo evangélico, que é tudo que tem a ver com a minha vida cristã, que é aquilo que tem a ver com Deus, é sagrado. Tudo que tem a ver com a minha vida física e natural, que não tem a ver com Deus, é secular. E o grande problema é que nós passamos muito mais tempo da nossa vida vivendo aqui do que vivendo aqui. A gente passa pelo menos 5 dias da semana vivendo aqui, quando não 6 ou todos, e pouquinho de tempo vivendo aqui. E se nós não enxergarmos se nós enxergarmos a vida com essa dicotomia que é vida cristã e vida secular, a gente vai perder
a grande função e beleza da vida cristã, que é nos preparar para santificarmos a nossa vida secular. Na verdade, vida cristã não existe. O que existe é vida. É vida. E como eu falei no começo, se nós enxergamos o cristianismo como uma religião, então existe vida cristã, que eu vivo dentro da religião cristianismo. Mas se o cristianismo é um sistema integral de vida, é aquele óculos que faz com que eu enxergue tudo à luz dele, não existe vida cristã. Existe vida enxergada à luz de Cristo. Ou eu vivo a vida cristã como parte da minha vida, ou eu vivo a proposta de Cristo, que é viver a vida de um jeito cristão, toda ela, que é o que diz em Colossenses 1, dos versículos 15 ao 20, que eu vou ler agora e você pode acompanhar. Carta de Paulo aos Colossenses 1, versículos 15 ao 20. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele, versículo principal, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. É um texto que descreve a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, e que o projeto de Deus em Cristo Jesus é o de reconciliar consigo todas as coisas. Então não é possível que o cristianismo seja uma religião que habita em parte da minha vida. Porque, primeiro, se Deus quer reconciliar consigo todas as coisas, Ele quer reconciliar entre mim e Ele tudo o que tem a ver comigo. E depois, Ele quer reconciliar no que diz respeito a Ele e a criação, e a terra, e as estruturas, tudo o que tem passado pelas minhas mãos e pelas suas. Se nós, que somos a igreja de Cristo, onde Cristo é o cabeça, estamos cooperando com Deus na reconciliação de todas as coisas, primeiro, não tem como a gente escolher um departamento da nossa vida e entregar só esse departamento nas mãos de Deus. Segundo, não tem como a gente eleger na nossa vida cotidiana, social, algo que é mais santo ou que é menos santo, e achar que e minimizar a nossa influência enquanto cooperadores com Jesus, nessa reconciliação de todas as coisas com Deus, dizendo que, não, aqui no consultório não tem nada a ver com Deus, aqui na Embraer não tem nada a ver com Deus, aqui na Câmara Municipal não tem nada a ver com Deus, aqui no CTA não tem nada a ver com Deus. Tudo tem a ver com Deus. Porque nós, se somos o corpo de Cristo nessa terra, estamos trabalhando com Deus, através de Jesus, no seu projeto de reconciliar consigo, já que a supremacia é de Cristo, todas as coisas. Tudo. Então, irmãos, Cristo não é parte das nossas vidas. Cristo é o centro das nossas vidas. E de Cristo, de um olhar à luz de Cristo, deriva toda a nossa compreensão, interpretação e ação da nossa vida como um todo.
Primeiro, Cristo redime tudo que tem a ver comigo. As minhas emoções, as minhas vontades, os meus sonhos, os meus desejos, os meus projetos, o meu orçamento, a minha família, a minha casa. E depois, a partir de mim, uma vocação, um chamado, aonde Ele quer que eu esteja lá em nome dEle, porque Ele é dono de toda a supremacia, agindo em nome dEle, de forma que aquilo que está debaixo das minhas mãos sofra a influência da soberania de Cristo. Então, tem vocação mais santa do que a outra? Claro que não. Eu sou mais santo que vocês? Acreditem em mim, não sou. Sei que parece, mas não sou. Cristo quer reconciliar consigo todas as pessoas, todas as relações, todas as áreas e estruturas às quais não só eu, mas cada um de nós aqui temos acesso. Então, o jeito de estudar da prova do poliedro pode ser um jeito cristão ou um jeito não cristão. O jeito de eu lidar com um cliente da minha empresa pode ser um jeito cristão ou não cristão. O jeito de eu lidar com um cliente no banco pode ser um jeito cristão ou não cristão, que vai determinar naquele momento se eu sou igreja, se eu me submeto a minha ação ao cabeça que é Jesus, ou não, porque aquilo não tem nada a ver com religião. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer nos céus, tem uma implicação muito importante, que é a seguinte: as coisas cósmicas, as coisas que têm a ver com o céu, nem você, nem eu, nem o diabo tem a influência tal de forma que ele consiga afetar essa soberania de Cristo e esse projeto de reconciliação e redenção. Nas estruturas do céu está tudo bem. Onde as coisas não estão bem? Na terra. Ou só eu que acho que elas não vão bem? Não vão bem. Essa semana foi uma semana de más notícias. Pessoas que a gente ama doentes. Pessoas que a gente ama perdendo pessoas que eles amam. E isso ainda tudo bem, são ciclos da vida. Mas gente que a gente ama sendo enganada, gente fraca sendo usurpada por gente, entre aspas, forte. Nós vemos isso ao nosso redor todos os dias. Gente sofrendo o ônus de um pecado que infringe o projeto de reconciliação e de redenção de Jesus, do Pai e do Espírito Santo nessa terra. E se Colossenses diz que é por meio de Cristo que Ele reconcilia com Deus todas as coisas, alguma coisa está errada. Porque se no céu as coisas vão bem, na terra elas não vão bem. Mas o texto também diz que nós somos o corpo daquele que é o cabeça. Então, somos nós nessa terra que temos a incumbência de realizarmos aquilo que o cabeça manda. Se o cabeça está mandando, reconciliem comigo todas as coisas, quem executa essa ordem somos nós, que somos corpo de Cristo e igreja. Então, a igreja é o único organismo capaz de ministrar as necessidades integrais do homem. O Estado consegue atender educação, alimentação, consegue e deve, se não consegue tem que dar um jeito de conseguir. Instituições sociais conseguem prover o que o Estado tantas vezes não consegue. Mas nós, o corpo de Cristo, entendemos que as pessoas têm necessidades físicas, precisam de pão, precisam de escola, têm necessidades emocionais, precisam de abraço, precisam de ouvido,
precisam de ombro, precisam de compreensão, de carinho, de atenção. E espirituais precisam entender que o único sentido possível para uma vida que busca sentido e significado está em Jesus de Nazaré, que reconciliou consigo todas as coisas, dando para cada um de nós a chance de sermos salvos de toda mazela, de todo pecado. Então, e aí é muito interessante o termo organismo, porque organismo é diferente de organização. Organismo é vivo, organização é coisa. Organismo gera vida, organização mantém uma religião muitas vezes. Então, organização não tem utilidade? Claro que tem. A gente acabou de organizar a nossa comunidade, tem estatuto, tem confissão de fé. Por quê? Para a manutenção das nossas atividades? Não é para isso, é para a manutenção do organismo, para que o organismo seja o mais efetivo e ativo possível. Então é bom ter organização? É bom, mas organização não é finalidade, ela é meio. Ela vive em função de algo que é maior do que ela, e esse algo maior é o organismo, que é o corpo vivo de Cristo. Então igreja não tem a ver com isso, com um hotel, com música, com bateria, com pregação. Isso tudo é importante, mas é importante para que a gente, aqui reunidos, entendamos que nós temos uma função, que é participarmos com Cristo no seu projeto de reconciliação de todas as coisas, amanhã, terça e quarta, para que a gente possa voltar para cá domingo e orar uns pelos outros, e ouvir das Escrituras, e orar por aquele que precisa, e dar um abraço naquele que está triste, e dividir o que está sobrando na minha casa com o que está faltando na casa do outro, para que a gente se fortaleça e volte para segunda-feira, para viver a nossa vida, não mais cristã, mas a nossa vida de um jeito cristão, desse jeito, diante de Deus, um Deus à luz do qual nós enxergamos todas as coisas nas nossas vidas, um Deus a partir do qual nós compreendemos, um Deus a quem nós servimos e a partir do qual nós servimos aos outros, cotidianamente. Como diz o teólogo holandês Abraham Kuyper, não há um só centímetro em todos os domínios da nossa vida humana sobre o qual o Senhor de tudo não clame, é meu. E a beleza de Jesus, ela está no fato de que quando Ele clama, é meu, não é porque Ele está com crise de identidade, querendo tudo para Ele, e é um egoísta que Ele diz, é meu, porque fora de mim não há como ter sentido a sua vida. Em mim, você me entrega toda a sua vida, e eu te devolvo a vida de um outro jeito, de um jeito que você possa viver de fato, com contentamento, com direção, com vida de verdade. Nós, sozinhos, não conseguimos dar direção para as nossas vidas. A direção das nossas vidas está em Jesus de Nazaré. Diante disso, 3 posturas possíveis para nós terminarmos. A primeira, vivermos alienados na igreja e fora do mundo. Aqueles que vão para o céu e aqueles que estão destinados à morte. Vão para o inferno. E às vezes a gente até encara assim de um jeito meio orgulhoso, né? Meio ostentatório. Eu vou para o céu, você vai para o inferno. Lá. Eu me lembro, primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui com muito pouco dinheiro. Todas as outras eu fui com pouco dinheiro também, mas a primeira eu fui muito pouco. Daí eu conheci um amigo lá, assim, coisa de viagem de jovem, né? E ele conhecia uma amiga e ela iria trabalhar numa festa importantíssima do filho do primeiro-ministro do Líbano em São Francisco, na Califórnia. E era de fora que eu cheguei na casa, uma casa lindíssima, um bairro lindíssimo. Paredes, né, ela morava numa casa, 4 depois morava Sharon Stone, do outro lado da rua, mais umas casas depois, o Robin Williams.
E eu não fui lá bater na casa da Sharon Stone. E fui na do Robbie Williams também. E vocês podem babar, porque na casa do Robbie Williams ele estava, a empregada atendeu, eu falei que eu queria tirar uma foto com ele, e tirei a foto, e tenho a foto para vocês que não estão acreditando. Era muito improvável, né, que naquele bairro chique um brasileiro pobre aparecesse pedindo tirando uma foto. Aí consegui a foto. Mas estava trabalhando na casa da mulher, que me tratou excelentemente bem, foi um dia agradabilíssimo. Daí no final, ela me pagou um bom dinheiro por um dia de trabalho. Daí a minha amiga falou: puxa, eu estou muito constrangido de te sujeitar a isso. Eu falei: mas eu não estou constrangido, está tudo bem, foi legal. Ela: mas sabe que ela não é cristã, né? Eu falei: eles não são cristãos, eles são muçulmanos. Eu falei: nem parecia, mas eles são. Eles podem ter essa riqueza toda, mas eles vão pagar isso aí no inferno. A gente pelo menos tem Jesus, e a gente vai para o céu, e no céu a gente vai ter isso e eles não vão ter isso daqui. Eu falei: caramba, que mentalidade! A salvação, ou o conhecer a Cristo como algo que me distingue desse jeito do outro, que é aquilo que eu não posso conseguir nessa terra, agora eu consegui no céu através de Jesus Cristo. O projeto de salvação de Jesus não é esse, não é uma casa bonita no céu, gente. Não é desejar a morte do outro aqui na terra. Não é colocar Jesus como graduação de sou mais importante do que quem não tem. E a gente faz isso sem perceber. A gente se põe à margem do mundo sem perceber. A gente, já falei isso aqui umas 10 vezes, mas às vezes a gente é meio ridículo. A gente inventa um vocabulário, a gente inventa ali uma série de pode e não pode. Eu estava conversando com a Juliana ontem, o João Pedro, menino, não fez nem 11 anos ainda, está preocupado em ser crente. Fala: mãe, não sei se eu quero ser crente, porque crente não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. O menino de 10 anos já entendeu como a gente é chato, como a gente escolhe um livro de regras e a gente se pauta muito mais pelo que não pode do que pelo que pode. E o cristianismo vira essa religião reativa e negativa, ao invés de afirmativa. Jesus, mais do que um compêndio de não podes, ele tem um projeto de vida. Ele fala sobre o que pode, ele fala sobre o que nós devemos ser. E daí a gente vira às vezes gente chata, alienada, fora do mundo, que não ouve e perde de não ouvir Milton Nascimento, Marisa Monte, não lê poesia de Vinícius de Moraes, não assistir filme, porque o nome não sei o que, porque o personagem não sei o que. A gente tem mais medo a Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então, o Ariovaldo diz isso de um jeito muito simples e interessante. Se as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, é a igreja que está atacando o inferno. Ou alguém ataca alguém com porta. A gente está atacando a porta de um lugar, mas a gente vive com medo, reativo ao mundo, com medo do diabo, com medo das coisas do mundo, e se põe à parte do mundo, e não sabe mais como conversar com um amigo na universidade, não sabe mais como conversar com um amigo no trabalho, só sabe conversar com um crente, até porque a gente reduz o nosso vocabulário, não é mesmo, varão? Deus tem te abençoado, sua vida tem sido uma bênção, Deus tem derramado do óleo da unção. Hoje só a gente entende, eu posso falar 40 minutos aqui, só a gente vai entender. Então, o projeto de Jesus, de reconciliação de todas as coisas, não tem a ver com um grupo que ele colocaria à margem da sociedade. Não é isso. E também não é um bando de gente conformada, que não se distingue de ninguém no mundo. Gente deslumbrada com o que o mundo oferece. Gente que quando diz que conhece Jesus, as pessoas que convivem com ela dão risada, falam: Jesus, você está brincando. Eu já passei por isso, eu mesmo, e já passei por isso vendo outras pessoas sendo humilhadas por um testemunho de vida péssimo. Você não veio me falar de Jesus. Por quê? Porque também se deslumbrou com aquilo que o mundo oferece, com coisa, com posição,
uma honraria que passa. Sendo que o chamado de Jesus para nós é o de impactarmos o mundo, no mundo, mas não do mundo. Nós não pensamos como as pessoas do mundo pensam. Nós não pensamos como as estruturas do mundo dizem para a gente pensar. Tem coisa que está errada. Tem coisa que é do mal, que faz mal. Faz mal para a gente, faz mal para a família da gente, faz mal para todas as pessoas. Isso tem nome, se chama pecado. E precisa ser consertado, precisa ser lançado fora, porque é igual câncer. Vai tomando tudo. Mas Jesus, sendo Deus, não o julgou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo forma humana e forma de servo. Isto é, o ministério de Jesus deu-se no mundo, não a parte do mundo. Então, a nossa vida só tem sentido se vivida no mundo. A nossa vida de um jeito cristão só tem sentido se vivida no cotidiano e se percebida no nosso bairro, na nossa família, no nosso trabalho. Porque vivida no mundo sem ser percebida, uma luz que não é percebida também não tem função. Então, viver a parte do mundo sem função, viver deslumbrado com o mundo sem função. Então Jesus nos chamou para quê? Para nós vivermos no mundo, mas pensarmos diferente do mundo, influenciando as estruturas do mundo, no mundo, com uma cabeça que pensa em categorias celestiais. Cabeça no céu, pé na terra, mão na terra, boca na terra. E como que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazendo isso juntos e espalhados. O jargão da molecada. Estamos juntos e misturados. Esse é o tema da pregação de hoje. Estamos juntos e misturados. Primeiro, juntos para a adoração, para o suprimento mútuo. Então, o ajuntamento é importante, é fundamental. A igreja ela existe baseada em dois movimentos. O primeiro é a eclésia, a reunião dos santos, o ajuntamento dos santos, onde a gente ora uns pelos outros, onde a gente se conforta, onde a gente confessa os nossos pecados, onde a gente estuda juntos as Escrituras, onde o que está mais fraco é sustentado pelo que está mais forte, onde cada um dá um pouquinho dos recursos e a gente junta esse monte de pouquinho para dar um pocão e a gente poder fazer coisas melhores do que nós faríamos se nós estivéssemos sozinhos. Mas esse ajuntamento só tem sentido se ele acontecer em função de um espalhamento. A igreja dispersa, a eclésia que se reúne, a diáspora que se espalha para influenciar o mundo e para colocar na pauta do dia assuntos que nós aprendemos no ajuntamento, que podem fazer diferença para as pessoas, para as suas relações e para as estruturas que nós temos algum tipo de influência, nas quais nós temos algum tipo de influência. Então, gente, se Deus está reconciliando consigo todas as coisas, se as coisas no céu vão bem e não vão bem na terra, você e eu somos convidados a trabalhar com Deus nesse processo de reconciliação de todas as coisas com Ele. E isso se dá no mundo. Primeiro, com uma compreensão de que toda a minha vida precisa ser reconciliada com Deus, não só parte dela. Segundo, de que tudo o que tem a ver com a minha vida, mas vai além dela, meu trabalho, meu bairro, minha família, também são alvo desse projeto de reconciliação. E para isso, eu não posso me colocar à parte do mundo. Eu tenho que estar lá para ser aquilo que Jesus me chamou para ser, sal da terra e luz do mundo. Mas para eu estar lá direito, eu tenho que estar aqui, porque eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso do Espírito Santo de Deus e preciso da oração dos irmãos.
preciso daquele braço que me apoia, preciso me aprofundar nas Escrituras, preciso curar o meu coração que também sofre. Então a gente vem para cá, para ser igreja, organismo vivo, para que a gente se sustente e se espalhe, para a gente ser igreja, organismo vivo, na eclésia, na diáspora, sempre, todo dia. Então, se a sua vida está sem movimento, eu queria te convidar a entrar em movimento, a influenciar o mundo ao seu redor, porque o mundo é um negócio grande demais, mas todo mundo tem um mundo ao redor de si, todo mundo tem um mundo, como diz o Tom Zé, dentro de si, a sair do marasmo e a se colocar em movimento que ajuda, movimento que espalha, para que então o projeto de reconciliação de Deus com a terra seja efetivo e bem sucedido, porque nós entendemos que nós somos parte dele, que nós somos importantes nele, e que Deus decidiu colocá-lo em prática através de Jesus, e você é parte de Jesus, porque você é o corpo de Cristo. Então movimente-se, saia dessa vida parada. Nossa vida é muito boa. Colocar aquilo que está nas nossas mãos em movimento, debaixo da soberania do senhorio de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos convida a sermos parte contigo do teu projeto nesse mundo. E se o Senhor está fazendo as coisas nesse mundo, e tem gente aqui na nossa comunidade que não está participando, Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, do seu jeito, Senhor, nos coloque em movimento em nome de Jesus, Senhor. Porque se o Senhor está presente nesse mundo, e nós cremos que está, se o Senhor está agindo nesse mundo, e nós cremos que o Senhor está, nós te pedimos, Senhor, não nos deixe de fora, não nos deixe parados, Senhor, não permita com que a gente se deslumbre com bobeira nesse mundo, com ninharia nesse mundo, Senhor. Senhor, não permita que a gente se apegue aos laços do diabo, aquilo que nos trava, Senhor, aquilo que faz pesar as nossas mochilas, as nossas costas. Nós queremos mais uma vez nos colocar à tua disposição, Espírito Santo de Deus, para que os seus movimentos nesse mundo nos incluam, nos reconciliem contigo, mas também nos incluam e nos coloquem em movimento contigo em favor do outro. Por isso, muda tudo, Senhor, assume tudo nas nossas vidas. Senhor, nos ensina a gastarmos o nosso dinheiro direito, Senhor. Senhor, nos ensina a usarmos o nosso tempo direito. Nos ensina a usarmos a influência que temos, Senhor, maior do que nós imaginamos, direito, para honra e glória do teu nome, para o bem do teu evangelho, reconhecendo que em ti, Jesus, Deus chama para perto de si todas as coisas, a nossa família, nós mesmos, aquilo que nós temos em mãos. Isso tudo seja redimido e usado em nome da eternidade, para a honra e glória do seu nome. Amém. Quero me mover somente em ti. E não foi combinado, hein? A gente costuma falar da agenda oculta de Deus, né? Essa é mais uma agenda oculta. O pastor falou daquilo que a gente escolheu para dar. Então vamos louvar o nome do Senhor, porque Ele é digno de louvor. Ele está no nosso meio, Ele se movimenta no nosso meio, Ele quer que a gente também se movimente. 1, 2, 3, 4.